Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu sou o Lucas Daroit. Eu vou mostrar o memorial de cálculo do nosso projeto de sistema de esgoto e o pluvial. O nosso grupo ele é composto pelo Deria Gross, por mim, Lucas Daroit, e pelo Matheus Simão. Aqui no item 1 temos a introdução. Aqui no item 2 temos os objetivos do grupo, que é apresentar as características técnicas do projeto, contemplando os critérios de dimensionamento, materiais especificados e metodologia executiva adotada, conforme normas técnicas vigentes e boas práticas de engenharia. Bom, as características da edificação. A nossa edificação é um prédio residencial multifamiliar constituído de uma única torre. Essa edificação possui um total de 49 metros, 11 pavimentos, cada pavimento contendo 4 apartamentos, e em cada apartamento encontram-se 3 dormitórios. Agora iniciando o dimensionamento do sistema de esgoto. Bom, foram inseridos no nosso projeto 4 tubulações de cada apartamento. Nessa prumada contém o tubo de queda 1, TQ1, tubo de queda de espuma, TQES, tubo de gordura 1, TG1 e tubo de gordura 2, o TG2. No TQ1 se fazem presentes 2 bacias sanitárias, 2 chuveiros e 2 lavatórios. TQES se fazem presentes uma máquina de lavar roupas e um tanque. No tubo de gordura 1, uma pia e uma máquina de lavar louças. E no TG2, apenas uma pia. A gente utilizou essa tabela aqui para retirar o valor de UHC de cada aparelho sanitário, né? E a máquina de lavar louças e etc. Fizemos os cálculos para saber o somatório de cada tubo, né? Então aqui tem o TQ1, TQS, TG1 e TG2. Depois, para começar o dimensionamento, nós pegamos esses 4 valores aqui e multiplicamos por 11 para saber o somatório na prumada inteira, né, no prédio todo. Então, utilizamos esses valores aqui de somatórios e as tabelas para o dimensionamento. Então, para o tubo de queda, a gente utilizou esses somatórios e essa tabela aqui. Então, após a análise da tabela, né, foi concluído que o TQ1 necessita de um diâmetro de 1 milímetro e os demais tubos de 75. Para o ramal de ventilação foram usados e essa tabela. Então, foi concluído que todos os tubos necessitam de um diâmetro nominal de 5 para o ramal de ventilação. Para a coluna de ventilação, foi utilizada essa tabela acompanhada dos 4 valores de somatórios. Após a análise, foi concluído que todos também necessitam de um diâmetro nominal de 75 para a coluna de ventilação. Para o subcoletor de esgoto, os somatórios e essa tabela. Então, será adotado um diâmetro nominal de 100 milímetros e uma inclinação de 1% para o subcoletor. O coletor de esgoto foi utilizado essa tabela aqui. Então, após a análise da tabela, foi concluído que é necessário um diâmetro nominal de 200 milímetros e uma inclinação de 0,5%. O ramal de esgoto foi utilizada essa tabela aqui. Então, o TQ1 necessita de um diâmetro nominal de TQES e TG1 necessitam de 50 milímetros e o TG2 necessita de um diâmetro de 40. Aqui no item 4.7 a gente pode ver a tabela. Então aqui tem tudo, né? Cada tubulação tomada inteira, né? Agora falando sobre o dimensionamento de pluviais. Primeiro aqui nesse item a gente tem o dimensionamento da calha, né? Utilizamos essa fórmula de área, da vazão. Consideramos uma intensidade pluviométrica nominal, que é igual a 152. Né? E essa tabela aqui da calha semicircular. Agora falando das tubulações, primeiro no dimensionamento do pluvial vertical, os tubos foram dimensionados utilizando o diâmetro nominal em o valor da vazão proveniente calculada e o ábaco apresentado a seguir. Depois de analisar o ábaco, o valor encontrado foi menor do que esse de 75, que é o valor exigido pela norma. Então, foi utilizado o valor mesmo de 75 milímetros para o dimensionamento do tubo de queda vertical.
E por fim, utilizando essa tabela aqui, a gente tem o dimensionamento da tubulação horizontal. Após toda essa análise, né, a gente tem aqui no item 5.3 a tabela final do dimensionamento do sistema de águas pluviais. Então aqui é apresentado cada trecho, a sua respectiva área, vazão, o diâmetro e a inclinação. E é isso, agora eu vou passar a palavra para o meu companheiro. Esse é o nosso trabalho de hidrossanitário. Eu vou estar apresentando aqui a partir das promadas, as conexões, os ramais que a gente decidiu. Então vamos começar aqui para o telhado. Aqui a gente tem os pontos que descem da água pluvial. No barlete, esses pontos foram puxados para essa promada aqui no cantinho. Aqui vai estar os hidrômetros depois, que aparece um pouco da tubulação hidráulica. Aí descendo o barlete a gente desce para os tipos normais. Então aqui desce nossas águas pluvial, um diâmetro de 100. Os banheiros a gente decidiu usar 2 promadas, uma para cada banheiro. Então cada banheiro ficou com uma promada diferente, separada. E a tubulação de ar a gente usou para uma promada só para os 2 banheiros. Tubulação com diâmetro de 75 e os tubos de queda de esgoto com um diâmetro de 100. O restante das tubulações da pia, da cozinha, a gente usou tudo 75, conforme a tabela lá foi calculado e foi pedido 75. Tubulação de ar toda promada é com 75, então de tudo a tubulação de ar, coluna de ar é com 75. Então os banheiros se espelham, os 2 lados se espelham. A lavanderia também a gente fez aqui com tubulação, com a tubo de queda de 75, coluna de ventilação com 75 também. Saindo do pavimento 11, vamos para o desvio de promada. Aqui no desvio de promada, a gente, para não ficar com muito tubo de queda, a gente juntou os 2 banheiros para descer com uma tubulação só. Escolhi esse pilar aqui, que seria um ponto meio estratégico para descer no térreo sem muito problema, dentro do pano de laje. Então não vai passar por viga nem nada assim tão complicado. Aqui a tubulação da área de serviço. A gente fez o desvio concentrando todos os 4 apartamentos, todos os 2 apartamentos num só lugar. Aqui o desvio de área de serviço e cozinha e área de serviço e cozinha. A gente concentrou eles aqui nesse ponto. Então a área de serviço dos apartamentos estão aqui e as cozinhas também. As 2 áreas de serviço e 2 cozinhas, com os 4 tubos de queda, tudo com diâmetro de 75. A churrasqueira a gente manteve o tubo de queda no mesmo lugar, não precisou fazer desvio, porque aqui é um ponto bom, ponto estratégico, desce lá embaixo tranquilo, não tem nenhum empecilho para isso. E aqui a promada da água pluvial. Nosso hidráulico está aqui em cima também, conforme foi para melhor visualização do projeto hidrossanitário ao todo, a gente fez essa compatibilização. Aí chegando no térreo, a gente tem as descidas das cozinhas e da área de serviço. Aqui temos a caixa de espuma das áreas de serviço, então os 2 ramais de caixa de espuma de área de serviço vem para a caixa de espuma e daqui para a caixa de inspeção. A tubulação dos banheiros, de 2 banheiros, vem para a caixa de inspeção direto. Cozinha e churrasqueira cai na caixa de gordura, da caixa de gordura para a caixa de inspeção. Isso dos 2 lados. E a parte de baixo ela se espelha também. E é isso. O Matheus ele vai explicar a parte melhor de pluvial. Aí eu vou deixar para ele a explicação do pluvial em si, dos ramais e das ligações. Aqui a gente tem as tabelas também. Fiz todas as tabelinhas bonitinho, contando todas as informações
de projeto. E é isso. Olá, professor. Meu nome é Matheus. Eu vou estar falando um pouco sobre o pluvial do prédio. Primeiro, a gente fez o projeto do telhado, né? Então, foi feito o telhado com 2 águas em cada parte, certo? Foi dimensionado as calhas a partir de 2 áreas. Então, essa parte da calha aqui, ela joga para a descida do pluvial e aqui também para a descida. A nossa calha ficou com um diâmetro de 125 milímetros e uma inclinação de 0,5% para todas elas, né? Aqui os tamanhos que a gente fez, o dimensionamento do telhado, para conseguir a vazão total. Passando o telhado, a gente faz os barriletes aqui para jogar para a prumada, né? Então a prumada ela vai descer aqui nesse miolo. Então os 4 são a prumada de pluvial. Depois disso a gente vem para as caixas de passagens com grelha. Cada caixa de passagem com grelha nós optamos por receber um pluvial, para não superdimensionar todos. E colocamos mais 4 caixas de passagem extras para poder suprir a vazão de água total do terreno. Certo? Então aqui o CP1, CP2, CP3 aqui, CP4, aqui o CP5, CP6, CP7 e CP8, tá? No geral, todos eles jogam para a caixa de areia 1, certo? Eu vou ter diâmetros de 100 milímetros com 0,5% e diâmetros de 300 milímetros de 1%. Então, basicamente, vamos ter tubos de 100 milímetros a 0,5%, 1%, tubos de 100 milímetros a 1,5%, como anotado aqui, certo? Tubos de 150 milímetros a 1%, esse tubo daqui a 0,5%, aqui o tubo de 200 milímetros a 1%, e temos também um tubo que é da caixa de areia para a rua, para a rede pública, de 300 milímetros a 0,5%, certo? Cada caixa ele atende uma determinada área, então essa aqui vai atender mais ou menos essa área daqui, essa aqui vai atender essa área daqui. Todas elas foram dimensionadas a partir de uma área que a gente estipulou ali mais ou menos na metade do terreno para cada uma. Então, por exemplo, aqui essa aqui vai estar atendendo essa parte aqui, essa daqui vai estar atendendo essa parte daqui e essa daqui aqui na metade aqui, ó. Certo? Então esse é o nosso projeto pluvial. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa tarde.